Então, vamos lá. Qual que é a tendência da banca e qual que é a tendência de engano de vocês? Falar que o inquérito policial ele é indispensável e disponível. Claro que sim. As palavras são muito próximas. Então, quando eu estou falando de inquérito policial e eu coloco o Daisy, quer dizer que o inquérito policial ele é o quê? Oficioso. E ele é o quê? Dispensável. E o inquérito policial ele é escrito, ele é inquisitivo, ele é sigiloso e ele é indisponível. Presta atenção nisso. Indisponível não é o mesmo que indispensável. E dispensável não é o mesmo que disponível. Só que a banca gosta de confundir vocês. Mas eu falei para vocês que o inquérito policial ele é indisponível. Leia-se, uma vez que ele começa, ele vai até o fim. Como é que é o fim do inquérito policial? É sobre isso que a gente vai falar agora. A conclusão do inquérito policial. Então, quer dizer que, quando o delegado chega ao fim do inquérito policial, ele vai fazer um relatório. Nesse relatório, ele vai narrar toda a investigação feita, as provas coletadas, e vai ousar, inclusive, tipificar o crime que foi investigado. Esse crime configura roubo, artigo 157 do Código Penal. Só que ele faz esse relatório e ele vai encaminhar esse relatório para quem? Para o Ministério Público. Chegando o relatório do inquérito policial, a conclusão do inquérito policial na mão do Ministério Público, ele pode fazer, leia-se o promotor de justiça, ele tem algumas opções. Quais são essas opções que o promotor tem? A primeira opção é, ele pode requisitar novas diligências. E quem requisita, pede ou manda? Manda. Se ele manda, quer dizer o seguinte, ele vai voltar aquele inquérito policial para a mão do delegado e ele vai falar para o delegado, façam melhor o trabalho de vocês, porque o que vocês me trouxeram, eu não tenho indício suficiente de autoria e materialidade. Ou, vocês poderiam ter feito tal diligência que vocês não fizeram. Ou seja, o trabalho de vocês veio péssimo. Refaçam o trabalho de vocês. Isso é quando o inquérito policial ele não vem com indício de autoria e materialidade suficiente. O inquérito policial foi mal feito. Mas eu também tenho outra hipótese, que é a hipótese do inquérito policial chegar na mão do Ministério Público e ele ter sido muito bem feito. E quando eles falam que o inquérito policial foi muito bem feito, é que o inquérito policial trouxe indício de autoria e materialidade. Nesse caso, o promotor de justiça ele tem algumas opções. Ele pode propor, mas ele pode propor duas coisas. Ou ele vai propor o ANPP, eu abreviei, por causa do espaço do quadro. Eu, se fosse você, jamais abreviaria. O que é ANPP? Acordo de não persecução penal. Acordo de não persecução penal. Vulgo ANPP. Olha o nome disso aqui. É um acordo de não persecução penal. Quer dizer o seguinte, para eu fazer esse acordo, o que eu não quero? Que tenha persecução penal. E o que é ter persecução penal? É ter ação penal. Então, é um acordo que antecede a ação penal? É exatamente isso. É um acordo que é feito para nem ter ação penal? É exatamente isso. Só que é um acordo feito entre quem? O Ministério Público e o próprio investigado. É claro que esse investigado, para fazer esse acordo aqui, ele tem que estar acompanhado de um advogado. E é claro também que o juiz vai ter que homologar esse acordo. Mas, a princípio, é um acordo entre o Ministério Público e o próprio investigado. É um acordo esse que, se o investigado topar com esse acordo, qual que é a contraprestação do Ministério Público? Não oferecer denúncia, não iniciar ação penal. Vai falar, pequeno, se você cumprir a tua parte, eu cumpro a minha e a gente não começa a ação penal. Pai, professor, qual que é o benefício de não ter uma ação penal? São inúmeros, mas eu vou dizer o principal. Se ele não tem ação penal, ele não tem condenação. Se ele não tem condenação, ele não pode vir a ser reincidente. Então, vamos lá. Só que é lógico que, para ser um acordo de não persecução penal, para oferecer esse acordo, tem alguns requisitos. Quando que eu posso ter o ANPP? Quando a pena mínima for menor que 4 anos. Agora, a questão é o que é pena mínima, senhores? Que é onde a gente tem que olhar para saber se cabe acordo de não persecução penal. Todo tipo penal, todo crime na legislação, quem traz uma previsão abstrata de pena é a própria lei. Ou seja, se eu falar para vocês do crime de furto,
Aí você abre o artigo 155 lá do Código Penal, 155, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Pena de 1 a 4 anos. Essa é a pena abstrata prevista pelo próprio legislador. Pergunto, dentro desse parâmetro que a própria lei me traz, qual que é a pena mínima e qual que é a pena máxima? Mínima é 1, máxima é 4. E se eu estou falando de acordo de não persecução penal, qual que é a pena que eu tenho que olhar? A mínima. Quer dizer que se essa aqui for menor do que 4 anos, pode acordo de não persecução penal? É exatamente isso que eu estou falando. É o primeiro requisito. Qual que é o segundo requisito para eu ter a NPP? Não pode ser crime com violência ou grave ameaça. Então, tem que ser tido um crime sem violência ou grave ameaça. Quer dizer o seguinte, caberia acordo de não persecução penal no crime de roubo? Roubo não é você subtrair coisa alheia móvel mediante o uso de violência ou grave ameaça, logo aí você já não responde um requisito para ter acordo de não persecução penal. Outra condição para o acordo de não persecução penal é que o cara vai ter que confessar. Essa confissão é uma confissão formal. Quer dizer, então, que o cara ele é obrigado a confessar para ele ter o acordo de não persecução penal? É exatamente isso. Esses são os requisitos que autorizam um acordo de não persecução penal. Mas eu tenho requisitos também que não autorizam, uma vez existentes, eles não autorizam um acordo de não persecução penal. É preciso ter confissão. Tem que ter confissão. O ANPP, ele sempre vai estar associado à confissão, mas é uma confissão formal. Tá? E quando, senhores, que não pode? Não pode. ANPP. Não vai caber acordo de não persecução penal se, naquele caso concreto, couber transação penal. Nós vamos trabalhar a transação penal. Por que, professora, que se couber transação penal, não cabe acordo de não persecução penal? Porque a transação penal é muito mais benéfica para o cara. Uma vez que ela é mais benéfica e ela é possível, a gente nem fala de acordo de não persecução penal. Não vai ser possível acordo de não persecução penal se o cara for reincidente. Não vai ser possível acordo de não persecução penal quando ele recebeu outros benefícios nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos. Quais outros benefícios que nós estamos falando aqui? Se durante os últimos 5 anos ele recebeu uma transação penal, se nos últimos 5 anos ele recebeu uma suspensão condicional do processo, se nos últimos 5 anos ele recebeu outro ANPP. Nesse caso, não vai ser possível acordo de não persecução penal. Como é que a banca pode colocar na tua prova? Pequeno recebeu o acordo de não persecução penal há 3 anos. Pode, pequeno, hoje, receber novo acordo de não persecução penal? Não. Qual que é o prazo? 5. Vou mudar. Pequeno recebeu uma transação penal há 8 anos. Pode o pequeno, hoje, receber um acordo de não persecução penal? Sim. Qual que é o prazo? 5 anos. Então, você vai memorizar os 5 anos, porque a banca ela vai te sacanear nesse sentido. Ou ela vai colocar um número abaixo do 5, ou ela vai colocar um número muito acima do 5. E é você quem que vai ter que lembrar dos 5 anos? São vocês. Tem outra hipótese que não cabe acordo de não persecução penal. E presta atenção nisso aqui, porque eu aposto o meu mindinho direito, que vai cair na prova de vocês, a Maria da Penha. Quando eu estou falando de acordo de não persecução penal, não é possível diante da Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha. Não, não é pelo fato de se presumir que os crimes da Maria da Penha, de fato, tenham violência ou grave ameaça. É porque a Lei Maria da Penha, ela barra, ela mesma, a aplicação de alguns benefícios.
A maioria dos benefícios, a gente vai ver, não podem quando a gente está diante da Maria da Penha. E o ANPP é um deles. Mas não é só por ser violência grave ameaça. Porque, por exemplo, transação penal, eu posso ter violência grave ameaça. E também não cabe na Maria da Penha. Entendeu? Hoje é aniversário da Lei Maria da Penha. A prova de vocês é daqui a 20 dias, basicamente. Quer dizer o seguinte, a OCP vai cantar parabéns para Maria da Penha na prova de vocês? Claro que vai. Sabe por quê? Porque Maria da Penha, ela sempre cai. Eu não hesito em falar isso em um momento. E a gente está no momento agora de falar mais ainda da Maria da Penha. Todas as últimas provas da OCP, ela me trouxe uma questão da Maria da Penha. Todas as últimas provas da OCP. Na prova de vocês isso vai ser diferente? Com certeza não. Então, sempre que na minha parte de processo, ou até de direito penal, tiver algo da Maria da Penha, eu vou destacar para vocês. E se eu vou me dar o trabalho de destacar para vocês, vocês vão destacar no caderno de vocês e vão rever isso aí, porque Maria da Penha vem. Então, senhores, para eu ter a ANPP, a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos, tem que ser um crime sem violência ou grave ameaça e eu tenho que ter uma confissão formal. Não pode, quando cabe transação penal, ser reincidente ou outros benefícios nos últimos 5 anos. Transação penal, suspensão condicional do processo ou outra ANPP. E não cabe na Lei Maria da Penha. Pergunto para vocês, é possível o acordo de não persecução penal gerar reincidência para o cara? De jeito nenhum. Porque para ter reincidência, eu tenho que ter um processo, eu tenho que ter uma condenação transitada em julgado. E o ANPP ele acontece antes do processo, então o ANPP ele não gera reincidência. Mas pode acontecer, como todo acordo, da parte não aceitar. Não aceito esse acordo. Nesse caso, se o Ministério Público tem um inquérito policial com indício de autoria e materialidade, qual é a segunda hipótese? O que ele pode propor? A própria ação penal. Quando eu falo em propor ação penal, o que eu estou dizendo para vocês é que o Ministério Público ele vai oferecer a denúncia para iniciar a ação penal. E existe uma outra hipótese também. Pode acontecer do inquérito policial chegar na mão do promotor de justiça e não estar do jeito que ele quer, no sentido de que, por mais que tudo tenha sido feito, eu não tenho como oferecer uma ação penal, porque eu não tenho indício de autoria e materialidade. E se eu não tenho indício de autoria e materialidade, eu não vou iniciar uma ação penal. Nesse caso, o que o Ministério Público pode fazer? Manifestar pelo arquivamento do inquérito policial. Só que em que casos, precisamente, que o Ministério Público ele vai se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial? Quando não há crime. E não haver crime não quer dizer necessariamente que não aconteceu nada. Porque quando a gente for trabalhar direito penal, e a gente vai trabalhar o conceito de crime, para ter crime, eu tenho que ter concomitantemente um fato típico, antijurídico e culpável. Se eu tiro um desses elementos, eu não tenho crime. Então, quer dizer, o não haver crime pode ser que o cara agiu amparado por uma excludente de licitude, tipo legítima defesa? Exatamente. E se eu agir em legítima defesa, isso está provado, eu não tenho crime. Essas hipóteses. Também, ele vai se manifestar pelo arquivamento quando já tiver extinta a punibilidade. O que era estar extinta a punibilidade? Quando extingo a punibilidade, que está prevista lá no artigo 107 do Código Penal, quer dizer o seguinte: não pode o Estado vir a punir essa pessoa por esse fato. Nunca mais. Não é o mesmo que dizer que não pode vir o Estado a punir essa pessoa. Agora, não pode punir a pessoa por esse fato. Nunca mais. Isso é extinção de punibilidade. Quais são as causas de extinção de punibilidade? Prescrição, morte, anistia, perdão, decadência, perempção. São causas de extinção de punibilidade. Exatamente. Ele perguntou se, no caso, não haver crime, o delegado ele é obrigado a enviar para o Ministério Público? Sim. Porque o inquérito policial ele é indisponível. Então, uma vez iniciado, ele vai até o fim. Ir até o fim é o relatório. Porque vamos supor que o delegado está investigando um caso que é de um amigo dele. Todo inquérito policial tem que ser relatado e encaminhado para o Ministério Público. Só que tem uma outra possibilidade também, em que o inquérito policial, o Ministério Público pode se manifestar pelo arquivamento, quando eu tenho falta de justa causa.
quando eu tenho ter falta de justa causa, e justa causa a gente vai ver na próxima aula, que é uma condição de ação. O que é justa causa? É o indício de autoria e materialidade. Então, se eu não tenho indício de autoria ou se eu não tenho indício de materialidade, eu não tenho justa causa. Logo, eu não tenho como iniciar uma ação penal contra alguém sem a justa causa. Só que nós temos que observar o seguinte: quando o cara manifesta pelo arquivamento porque não há crime ou está extinta a punibilidade, isso aqui faz coisa julgada material. Para quem é do direito, sabe que quando a gente tem coisa julgada material, é o mesmo que dizer que nisso aqui a gente não mexe mais. Coisa julgada material é o mesmo que dizer que nisso aqui não se mexe. E arquivar o inquérito policial por falta de justa causa faz coisa julgada formal. Se faz coisa julgada formal, para quem não é do direito, eu explico. Coisa julgada formal, a gente mexe. Pode mexer. Aonde que eu quero chegar com isso? Pode ter desarquivamento de inquérito policial? Depende. Se a tua questão narrar, surgiram novas provas contra o pequeno, por isso pede-se o desarquivamento do inquérito policial que foi arquivado por não haver crime. Pode desarquivar esse inquérito policial? Não. Por quê? Porque o fato de ser arquivado por não haver crime faz coisa julgada material. E uma vez que faz coisa julgada material, não se mexe mais. Da mesma forma, seria que o inquérito policial foi arquivado por estar extinta a punibilidade e surgiram novas provas. Pode desarquivar esse inquérito policial? Não. Se está extinta a punibilidade, faz coisa julgada material e não se mexe mais nisso e não desarquiva. Agora eu vou mudar. Surgiram novas provas e o inquérito policial foi arquivado por falta de justa causa. Pode desarquivar esse inquérito policial? Nesse caso, pode. Desarquivamento por novas provas. Pode. Quem diz isso? Súmula 524 do STF. Desarquivamento por novas provas pode. Só quando for falta de justa causa. Agora eu vou dar dica para vocês. Se cair na tua prova, e se tem um ponto que também é cobrado, é o tal do desarquivamento. Se cair na tua prova, você vai ter que ter esse raciocínio inteiro de que ele foi arquivado por falta de justa causa ou por não ter indício de autoria e materialidade. E isso faz coisa julgada formal. Logo, surgindo novas provas, ele pode ser desarquivado? É exatamente. Você vai ter que saber que falta de justa causa faz coisa julgada formal, logo ela pode ser desarquivada. Porque a OCP ela vai colocar tudo isso na tua assertiva. E, eventualmente, sendo uma banca filha da mãe que ela é, o que ela pode fazer, senhores? Trocar isso aqui por isso aqui. Colocar que falta de justa causa faz coisa julgada material, logo pode ser desarquivada. Assertiva A, assertiva B. Ela vai colocar embaixo. Arquivamento por falta de justa causa faz coisa julgada formal, logo por surgimento de novas provas pode ser desarquivada. Ela vai colocar uma embaixo da outra. O que eu quero dizer? Se você não lembra que faz coisa julgada formal ou coisa julgada material, você erra a questão por causa disso. Certo? Dito isso, agora é intervalo, Thay? Vocês têm um intervalinho aí de 10 minutos.